as próprias pernas e as suas próprias pernas a levaram à ruína. Jesus lá de cima olhou para Jerusalém e chorou. O choro de Jesus é um choro de alguém que sonhou e se frustrou, é um choro de alguém decepcionado, é um choro de alguém que se viu frustrado nos seus planos? Essa é uma boa pergunta, são boas perguntas. Mas a resposta de Deus para ela é muito melhor que isso. Se você acompanhou os noticiários do Brasil nos últimos anos, você ouviu falar de um incêndio trágico, bizarro, no sul do Brasil, em Santa Maria, na Boate Kiss. É bizarro e trágico e mais triste ainda porque aquela história é uma história que poderia não ter acontecido, como aconteceu com a história de Jerusalém. Porque muitas das pessoas que morreram lá morreram por uma sucessão de erros e de criatividades fatais. Muitos corpos foram encontrados e de todos os corpos encontrados mortos, a maioria estava no banheiro. Isso foi o noticiário. Quem estava lá e saiu disse o porquê. Quando as chamas começaram a tomar conta do teto, algumas pessoas perceberam o perigo e correram para a porta. E quando elas chegaram na porta, elas encontraram pessoas olhando para elas mesmas e pedindo a comanda. Quando as comandas não estavam pagas, por não pagarem a consumação, elas tiveram que voltar para pagar. E não deu tempo mais. Elas foram impedidas de sair. Mas quando a fumaça tomou conta e a visibilidade diminuiu muito e elas correram, elas descobriram tarde demais que a porta do banheiro era exatamente igual às saídas de emergência. Então, não sei como você conhece, mas eu conheço banheiros que só tem uma entrada. Quando as pessoas bateram na porta do banheiro procurando saída, elas encontraram, na verdade, foi um beco sem saída e não conseguiram sair de lá. E é por isso que a maior parte dos corpos estava ali, no banheiro da boate. Eu contei para você a história do incêndio trágico da Boate Kiss, mas essa não é só nessa proporção a história daquela tragédia em Santa Maria, essa é a história do planeta, essa é a história de Jerusalém, porque o meu mundo é constituído por essa história de muita gente mesmo, que está encontrando a morte porque está buscando salvação na porta errada. E muita gente que já encontrou um lugar e pensou ser aquela saída, mas encontrou pessoas na porta certa com a mensagem errada, a de que o preço deveria ser pago por elas mesmas. Jerusalém gerou o choro de Deus porque ela promoveu essa história para a humanidade toda. E numa tragédia como essa, muitos corpos foram encontrados. Mas a maravilha é saber que aquele choro é o choro de alguém que não pode ser frustrado nos seus próprios sonhos. Quando você vai para a ponta final da Bíblia, João viu o sorriso de Deus. Eu vi descendo do céu a santa cidade, a nova Jerusalém. E a nova Jerusalém está ataviada, adornada como noiva indo em direção ao seu esposo.